Uma das especialidades de Donald Trump é nos gerar dúvidas e uma certa ansiedade, né? Por conta de toda a imprevisibilidade que ele costuma provocar. Agora, o que a gente entendeu é que muitas vezes ele ameaça uma coisa e de fato cumpre, né? Aí eu lhe pergunto o seguinte: ele já está falando numa possível ofensiva contra a Colômbia. Geopoliticamente analisando o que aconteceu, o que isso significa para essa comunidade aqui da América do Sul? Olha, Liliane, é importante o que você pergunta, porque tem a ver com o conceito de geopolítica. Muitas vezes a gente ouve os analistas falando de geopolítica numa perspectiva planetária. Isso não é geopolítica. A geopolítica é quando você tem o link geográfico. A questão venezuelana é uma questão geopolítica para o Brasil e para os Estados Unidos. O que separa a Venezuela dos Estados Unidos é apenas o Mar do Caribe. Então, é muito importante analisar que é uma questão, essa sim, geopolítica. E na nova doutrina, né, de segurança nacional dos Estados Unidos, que eu venho analisando, eu acho que todo mundo está vendo esse documento que está na internet, fica claro que os Estados Unidos da América, nos vários quadrantes do sistema internacional, vão focar no quadrante sul-americano, centro-americano, na parte norte do Atlântico até a Groenlândia, na parte pacífica, parte norte do Pacífico até os interesses chineses. As outras regiões do globo, eles não vão atuar com a mesma intensidade que vem atuando nos últimos, vamos colocar aí, 127 anos, desde a guerra com a Espanha, em 1898. Então, uma nova era para as relações internacionais. China e Rússia vão dividir com os Estados Unidos a agenda do sistema internacional, vão ter posturas imperiais, esses três países. Então, com relação à Colômbia, pode sim ocorrer algo grave, talvez da mesma intensidade e perfil do que ocorreu com a Venezuela, porque, inclusive, o presidente colombiano vai estar hoje presente na reunião do Conselho de Segurança e vai ter fala, porque a Colômbia hoje é membro rotativo, ele vai participar e vai falar. Precisamos ver qual vai ser a postura de Inglaterra, qual vai ser a postura de França, né? China e Rússia com certeza vão repudiar essa ação norte-americana, não vai acontecer nada, porque os Estados Unidos vetam qualquer moção com relação a essa ação da Casa Branca. Então, é importante a gente entender o mundo hoje, e aí é importante, como você falou, entender o que vai acontecer com a Colômbia. Porque se fosse num mundo de meses atrás, antes desse documento ter sido emitido pela Casa Branca, como os Estados Unidos teriam muitas responsabilidades no sistema internacional, agora eles decidiram neste documento que terão menos responsabilidades e focos específicos. E aí tudo pode acontecer na América Central e na América do Sul. Por exemplo, também uma ação militar contra a Colômbia. Todavia, a Colômbia é um país muito mais organizado que a Venezuela. Vem crescendo do ponto de vista econômico, o poder civil coordena o poder militar, né? Há um comando do poder civil com relação ao poder militar, a população próxima do governo, é um governo que tem uma conversa com a sociedade. As empresas na Venezuela são empresas mais variadas do ponto de vista econômico, na Colômbia são mais variadas do ponto de vista de atuação econômica. A Venezuela é muito restrita ao negócio de petróleo, que vai muito mal na Venezuela por ineficiência do governo Maduro. Então, com a Colômbia, eu acho que o assunto ia ser diferente e também aí envolve uma fronteira muito complicada, problemas históricos entre Venezuela e Colômbia, que também já ocorreram, mas vamos aguardar. Com Trump tudo é possível. Gabeira, a sua pergunta para o professor Niemeyer. Professor Niemeyer, eu acompanhando a imprensa venezuelana essa manhã, percebi que a presidente em exercício agora, ela tem tomado atitudes típicas de uma líder chavista. Ela fez uma homenagem aos 37 cubanos mortos na defesa do Maduro. Ela criou uma comissão para a libertação do Maduro e, aparentemente, está se comportando como... E lançou essa mensagem aos Estados Unidos de que queria cooperar. Mas qual seria, nesse contexto, a cooperação? Será possível uma cooperação em que o chavismo continue reprimindo e continue com a sua retórica e entregue apenas o petróleo, isso para os Estados Unidos será satisfatório? E quais as possibilidades de insegurança ou de insatisfação dentro da própria Venezuela, no seu entender? É interessante, Gabeira, obrigado pela questão, ela é fundamental, porque
Se não ocorrerem mudanças dentro da Venezuela, a oposição a Maduro, grande parte da sociedade venezuelana, vai se posicionar. E aí, aqueles que apoiam Maduro vão responder a essa parte da população. Então, é como se Trump tivesse proposto algo ao invadir e sequestrar o presidente Maduro e levá-lo para os Estados Unidos e não conseguir entregar tudo aquilo que propôs. Trump está vendendo uma ideia de volta à democracia na Venezuela. Se isso não ocorrer e ficar só numa cooperação específica para a área de petróleo, nós vamos ter questões gravíssimas na Venezuela, porque é como se você oferecesse algo que você não pode entregar tudo. Como os Estados Unidos têm interesse no mercado e na produção de petróleo, né, e na infraestrutura, para que as empresas norte-americanas lá operem, e ele não entregar o que é mais importante para o povo, que não é só reativar a indústria de petróleo, mas sim reativar a vida nacional venezuelana, com salários dignos, com esperança, com possibilidade de acesso a bens públicos, a possibilidade de acesso a fazer da vida algo mais interessante, porque a vida na Venezuela é uma vida de uma sociedade que vive sob o jugo do autoritarismo e de ações ditatoriais, né? Então, se Trump não conseguir entregar isso, eu tenho a impressão que a situação interna na Venezuela ficará muito grave. E também tenho a impressão que ele não vai conseguir. Ele não vai conseguir administrar a situação na Venezuela. O que fique claro também, a partir desse novo documento de segurança nacional, o que tem por trás desse novo documento, Gabeira, e você sabe bem disso, tem uma restrição orçamentária. Os Estados Unidos só vão começar a atuar em áreas específicas do sistema, e não em todas as áreas, porque há restrição orçamentária. Eles gastaram muito nesse século XXI, principalmente com guerras, várias ações militares muito custosas, então não há recursos. Se não há recursos, ele não vai conseguir, ele não tem condições de meios disponíveis para administrar a Venezuela, com todas as suas questões complexas. A Venezuela é um país grande, é um país com muitas cidades, com muitas regiões. O que ele quer é reestruturar a indústria do petróleo, como a gente vem dizendo. Mas se ele não entrega aquilo sobre o qual ele fala o tempo todo, que é democracia, liberdade, se ele não vai entregar isso, vai fazer acordos específicos com Deci Rodrigues e todo o grupo Maduro que a circunda, se ele só for entregar uma possível melhora no negócio petróleo, vão cobrar, e quem vai cobrar aí não é mais entidades públicas, quem vai cobrar é o povo. O povo que critica a situação política na Venezuela. Agora, professor, 70% do óleo que a Venezuela extrai é pouco na comparação com o que ela pode extrair, né, com o potencial das reservas, mas 70% do que ela extrai hoje é exportado para a China, né? Os chineses vão assistir a isso tudo assim, impassivamente, desde que os contratos sejam mantidos e esse óleo continue sendo mandado para lá? Tudo bem? Qual é a avaliação que o senhor faz? Olha, Colombo, quando a gente analisa as relações internacionais dos últimos 25 anos, para pegar o século XXI, claramente nós percebemos uma perda de poder relativo dos Estados Unidos da América. Esse documento é um documento que explicita isso, a perda de poder relativo. Assim, não teremos mais uma ação sistêmica, teremos uma ação regional, local, regional, principalmente no nosso espaço vital geopolítico e geoestratégico. Isso, para mim, é um ponto decisivo. Eu acho difícil algum analista discordar disso, né? Acho difícil, sinceramente difícil. Sendo assim, os Estados Unidos da América, na minha visão, deveriam perceber que, para retomar os negócios de petróleo na Venezuela, vão ser importantes, sim, as empresas chinesas, europeias, os outros países terão que participar disso. É até uma maneira de você levar para a América do Sul uma tentativa de criar um laboratório com caráter multipolar, onde as potências possam participar da produção e da exploração e exportação de petróleo e gás e outros recursos ali. Mas eu estou sendo idealista demais? Talvez esteja. Mas eu tenho também a impressão que os Estados Unidos da América não vão conseguir, com relação à China, cercar com grade as áreas que interessam os Estados Unidos e não permitir que a China explore. A China tem escala econômica em todos os setores, Colombo. A China hoje controla mais de 50% das rotas comerciais do mundo. Vai ser muito difícil o negócio petróleo
não ter a China como um agente também fundamental na sua dinâmica. Agora, se os Estados Unidos vão ter que proteger as suas áreas de interesse, que são América do Sul, América Central, parte, como eu falei, norte do Atlântico, até a Groenlândia, parte pacífica parte norte do Pacífico até os interesses chineses, se eles vão ter que fazer isso, eles vão ter que endurecer muito o jogo da segurança internacional. E aí é muito grave num mundo cada vez mais fragmentado, ou num mundo que nós vamos ter polos de poder que não vão conversar. Se esses polos não conversarem, a situação é muito mais grave do que os casos específicos que a gente vê em Oriente Médio, agora na Venezuela, na questão da Ucrânia, etc.